irmãos, vamos abrir outra vez a nossa Bíblia. Vamos tomar a carta de Tiago no capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 12 até o versículo 18. Texto que já foi lido, mas quando eu costumo dizer que sempre vale a pena a ênfase. Quem encontrou, diga amém. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam a oração sobre eles, ungindo com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo. E o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, paixões, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. E amém. Se você observar bem o texto que nós estamos seguindo e pegar a epístola, se você for para o primeiro capítulo da epístola, você vai descobrir ou vai se lembrar de uma coisa. Tiago começou com a oração. E agora nós não estamos ainda, pelo menos na nossa série, especialmente no fim de tudo. Ainda tem uns 2 versículos que os irmãos entenderão por que eu deixei esse pedacinho lá para o final. O epílogo será somente na semana que vem. Mas estamos praticamente nas linhas finais do texto. E Tiago volta de novo ao tema da oração. Eu quero lembrar para vocês aqueles pormenores da epístola. Tiago não traz nenhuma teologia nova. Tiago não é um homem de argumentos e interpretações. Ele não traz nenhum ensinamento novo, não traz nenhuma doutrina exclusiva. Ele simplesmente nos confronta à prática do cristianismo. E é claro que uma das mais intensas e uma das mais adequadas e mais necessárias à vida do homem é orar. Orar sempre foi o passo fundamental. Lá do Antigo Testamento, os patriarcas, os profetas, os homens de Deus, tinham por hábito gastar muito tempo na oração. Estamos diante da epístola, alguns escritores, historiadores, dizem que Tiago tinha os joelhos calejados. Ele sabe o que está falando. Era um homem de oração na prática, na vida. Ele sabia o efeito que esta oração fazia. E ele então começa com esses argumentos da oração, e eu vou, claro, observar que não somente nesse contexto da oração, mas tem mais algumas coisinhas que nós veremos na epístola de hoje, no texto de hoje. Eu vou chamar isso aqui de procedimentos cristãos realistas. Porque cada dia que passa eu penso que Tiago tenta colocar os nossos pés no chão. Nós estamos vivendo numa época em que o cristianismo atual,
em muitos dos segmentos que vocês conhecem por aí, tem tentado levar o cristianismo para o mundo da lua. Uma força de expressão. Viver sempre na fantasia, no que eu faço, no que Deus faz, e que tudo acontece no âmbito sobrenatural. Eu declaro, eu tomo posse, eu faço isso, faço aquilo, e Deus tem poder, eu sou herdeiro, vou para o trono e tal, etc, etc. Mas Tiago parece que dá uma beliscada em cada um de nós assim, ei, menos, baixa, deixa cair a ficha aí, ó. Pés no chão. Vamos raciocinar o cristianismo verdadeiro. E entre muitas e outras doutrinas que já foram apresentadas, hoje Tiago vai trazer de novo alguns desafios. E um deles, e que também não é a primeira vez que ele trata sobre o assunto, é sobre a nossa palavra. Vamos fazer uso da palavra, vamos ser verdadeiros, firmes e verdadeiros nas nossas palavras, e nós não vamos precisar de avalistas para ela. Então vamos falar da palavra. Depois, na segunda observação, então Tiago vai voltar de novo à oração. Vamos investir na oração, em qualquer circunstância, sofrimento, tribulação, até mesmo na alegria, ainda que ele diz cante louvores, mas ninguém está isento de buscar e adorar o Senhor e orar ao Senhor durante os momentos felizes da sua vida também. Oração é sempre a respiração da alma. É tudo que nós precisamos para nos manter também de pé. Agora, é claro que precisa de um outro detalhe. E Tiago vai usar uma figura humana para trazer esse desafio final aqui nesse texto de hoje. Que é o seguinte. Todo ser humano, todo crente fervoroso, que ora, que jejua, que prega, que ensina, que busca a Deus, que tem honestidade nos seus compromissos, que tem honesto nas suas palavras, que faz seus negócios corretamente, todo crente de conduta ilibada, todo crente que tem vontade de ser fiel até o fim, precisa ter a consciência de que o ser humano não é 100% perfeito. O ser humano erra, falha, mente, se equivoca, fracassa, tem tropeços, atropelos na vida. E ele precisa aprender a se levantar, prosseguir e não desistir de ser um instrumento de Deus a cada dia. Por isso, eu estou chamando são procedimentos bem cristãos, mas bem reais, sem fantasia, sem idolatria e sem nenhuma coisa que você está pensando que está no mundo da lua. E vamos pensar aqui uma coisa. Lá no Antigo Testamento, e acho que é uma coisa bem antiga mesmo, de velhos tempos, que as pessoas aprenderam a fazer juramentos. Parece que era como se eu dissesse assim, eu estou contando qualquer coisa, eu vou falar o que eu quiser, mas eu vou buscar um avalista para a minha palavra. Eu juro por Deus. Deus não mente. Então eu estou jurando por ele. Eu juro pelo que é sagrado. Jesus também no Sermão da Montanha, nas suas mensagens, diz, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra. Você não está autorizado, você não, vamos dizer assim, jurar pelo meu nome, jurar pelo que é santo. Você sabe que entrou numa cultura do nosso país, uma cultura da sociedade, jurar por todas as coisas. Eu juro, as pessoas lá nos tempos antigos diziam, eu juro pela imagem do Senhor, eu juro pela senhora, não sei das contas, eu juro por isso, eu juro por aquilo, eu juro por tudo que é mais de sagrado. E o juramento, como se dissesse assim, eu posso contar a mentira que eu quiser, posso falar o que eu quiser, mas se eu jurar, fulano vai acreditar. Se eu jurar pelo Senhor, pela imagem do Senhor, se eu jurar pelo que é santo, então não tem como as pessoas duvidarem da minha palavra. Tanto Jesus lá no seu sermão, quanto Tiago, agora nesse contexto, ele quer nos dizer uma coisa, você não vai precisar de nenhuma avalista para a sua palavra, se você criar o hábito de dizer a verdade. Quem está precisando de um avalista para dizer se está falando a verdade ou não, é um sujeito que todo mundo sabe quem ele é. Um tal de mentiroso. O mentiroso, ele se habitua-se a mentir de tal forma que no dia que ele fala a verdade, você fica pensando assim, será que é verdade mesmo? Às vezes a coisa é até boa, às vezes até aconteceu de fato, às vezes até é uma verdade das mais normais e mais cruas, mas você não tem mais como acreditar. Por quê? Porque ele criou o hábito de mentir, de enganar, de fazer coisas, de dizer coisas que tem gente que tem vício
Irmãos, tem pessoas que têm vício de mentir de uma tal maneira que acreditam na própria mentira. Fala com toda certeza que... E foi, eu juro. Ó, para Tiago, quando você está jurando, é porque você está duvidando da sua verdade. Você tem que ser verdadeiro. Por isso a palavra, tanto de Tiago como de Jesus, diz assim: seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. E se você fizer diferente disso, cairá em juízo. Seja honesto com seus compromissos. Seja verdadeiro com a sua palavra. Não tente ludibriar ninguém, não engane ninguém. Quando as pessoas conhecerem você, 1 ano, 2 anos, quando as pessoas conviverem com a sua palavra, quando as pessoas fizerem negócios com você, e souber que você é verdadeiro, que você é honesto, que você é sincero, que a sua palavra não tem arrodeus, e ninguém vai precisar de juramento, ninguém vai ficar questionando se você vai dizer a verdade ou não. As pessoas até vão dizer assim: não, se foi fulano que falou, então é verdade. Esse argumento que Tiago está usando é para que você não precise, não necessite de nada além da sua própria palavra, que você vai conquistar essa credibilidade com o exemplo da sua vida. Sim é sim, e não é não. Não é aquela história que hoje eu falei uma coisa, mas é porque eu falei naquele dia, mas não era bem isso. Eu tinha dito assim, mas é porque foi porque contaram, porque disseram, porque mas não era isso que eu ia falar. Mudou um pouquinho aqui. Não tem essa história. Porque se você fizer isso uma vez, da próxima vez que você disser alguma coisa, ninguém acredita. É por isso que as pessoas têm que jurar. E é por isso que Jesus não queria que ninguém jurasse. E é por isso que Tiago está dizendo: você não precisa jurar, e você não deve jurar, e você não pode jurar. Por isso que ele está dizendo que você não pode fazer isso. Sabe por quê? Porque você precisa acostumar a dizer a verdade. Lá na carta aos Efésios, quando o apóstolo Paulo trouxe o tema da conversão, diz: olha, irmãos, nós estávamos longe do Senhor, nós estávamos longe de Deus, mas o sangue de Cristo nos trouxe para perto. Agora eu estou aqui pertinho dele. Então agora a sua vida mudou. Agora você é uma nova criatura. E se você de fato é uma nova criatura, tem nova convicção de vida, então escute uma coisa: se você era um mentiroso, você não mentirá mais, mas falará a verdade para o seu próximo. Se você roubava, agora você não rouba mais. Você vai trabalhar para se manter e ainda ter condição de ajudar o seu próximo. Se você era um adúltero, se prostituía, agora você vai viver em santidade diante de Deus, porque você é uma nova criatura. Mudança de vida requer isso. Não requer sensacionalismo, não requer bater palma, levantar as mãos, não requer declarar, fazer coisa com algum mirabolante exercício de dizer que tem fé. Não, se você tem fé, você vive a fé. Se você é verdadeiro, você não precisa de juramento. E o que o texto sagrado está pedindo é que você seja um cristão honesto, verdadeiro com as suas palavras e não tenha que jurar coisa alguma. Seja simplesmente o homem da verdade, porque sempre dizendo a verdade, você não vai precisar jurar. Para que eu vou jurar se a minha já é uma verdade? Mas então Tiago volta ao tema. Há um assunto bem importante da sua mensagem. Vamos orar. E aí então ele diz assim: tem alguém sofrendo? A oração é eficaz contra o sofrimento. Tem alguém passando aflição? Está desesperado? Então eu vou dizer para você qual é o remédio. O remédio é você orar. Então, em outras palavras, em paráfrase, eu poderia dizer assim: o remédio não é murmurar, o remédio não é reclamar de Deus, o remédio não é reclamar do pai, da mãe, do pastor, do amigo, do irmão, o remédio é orar. Se você orar, você pode vencer esse sofrimento, você pode suportar essa dor, você pode aguentar algumas turbulências na sua vida, porque a oração lhe dá força para vencer. Mas você já prestou atenção que nós não somos muito aptos a orar?
Porque Tiago usa uma expressão assim: se você está feliz, então cante louvores. E é claro que esse cantar louvor não quer dizer exatamente vir para cá, para o microfone aqui, pegar esse instrumental, mandar tocar uma música e cantar uma música, não. Significa que você precisa ter a gratidão e a devoção e adorar o Senhor durante esse momento da sua felicidade. Nós não somos muito aptos a isso. Eu vou dizer para você mais ou menos como é que é o nosso quadro. Quando nós estamos felizes, quando nós estamos bem, quando as coisas estão fluindo maravilhosamente bem, nós nem nos lembramos da igreja nem do reino de Deus. Nós buscamos nossos próprios interesses, nós procuramos nossas próprias atividades, nós alimentamos a carne, nós damos vazão aos nossos lazeres, às nossas vidas pessoais e particulares, e não nos interessamos pelas coisas sagradas. Está tudo bem conosco. Quando nós estamos no aperto, no sofrimento, na angústia, aí nós nos lembramos: oh meu Deus do céu, me ajuda, eu vou orar. E aí nós não temos o hábito de orar. Nós não temos o costume de estar na presença do Senhor. Aí a gente ora um pouquinho, irmão, ore por mim quando você puder, viu? Irmão, ore, tenha misericórdia, eu estou passando por uma prova aí, uma prova muito, ore por mim, meu irmão. Jesus, abençoe, socorre. Você precisa criar o hábito da oração. A oração é no momento ruim, no momento difícil. A oração é na hora da alegria. A oração é um contexto que você precisa colocar dentro da sua vida. Você precisa fazer isso cotidianamente. E você pode orar no carro, dirigindo. Você pode orar em casa, sentado na mesa. Você pode orar deitado na cama, não tem problema, não é pecado não. Você pode orar sentado no seu escritório, lá no intervalo qualquer. Você pode orar na cozinha, mexendo a sua panela, fazendo a sua comida. Você pode orar em qualquer lugar, varrendo a sua casa, fazendo qualquer coisa. Você pode orar em qualquer momento da sua vida, porque você pode orar em espírito. Você pode orar no pensamento. Deus escuta o seu pensamento. Deus sabe quais os desejos do seu coração. Você pode conversar com Ele em qualquer lugar, andando, correndo, andando a cavalo, dirigindo o carro, de qualquer jeito. Mas você precisa de uma coisa: sintonize com Deus, fale com Deus, converse com Deus, peça a Deus. Se você está sofrendo, diga para Deus: Senhor, eu preciso de ajuda e eu quero parar com esse sofrimento. Quem está sofrendo, ore. Quem está feliz, cante, mas ore também. E quem está enfermo, ore. E pode chamar o pastor para orar. O presbítero aqui, o ancião, a palavra às vezes é traduzida para o ancião, uma pessoa idônea. Às vezes esse título também foi depois traduzido para os homens que cuidavam do rebanho, os pastores, aqueles que estavam na direção dos trabalhos, tinham também visto como idoneidade, os bispos. E aí então o texto traz uma sugestão: chame o presbítero, e ele vai orar, e vai ungir com óleo, e no nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ninguém se lembrou da oração. Ninguém se lembra do nome do Senhor. Ninguém se lembra da oração da fé. Mas todo mundo se lembra do óleo. E aí você viu que o óleo se popularizou. Ungir o óleo, buscar o óleo em terras estranhas. E o óleo sai por aí na mão, não mais dos presbíteros, mas na mão de tudo quanto é crente, de mulheres, homens, crianças, jovens, pessoas desviadas, todo mundo tem um lividinho de óleo na mão e orando. E aí pararam de ungir o doente, estão ungindo casa, estão ungindo carro, estão ungindo bicicleta, estão ungindo carteira, estão ungindo propriedades, e estão ungindo tudo e achando que o óleo agora é sagrado, que tem poder. Olha, pode buscar na Escritura Sagrada, pode ir atrás da Bíblia, pode buscar de Gênesis, Apocalipse. Você não vai encontrar nenhuma espiritualidade no óleo. O óleo lá no Antigo Testamento, em todos os contextos, ele foi usado simplesmente como remédio. Era simplesmente um remédio. O samaritano, quando encontrou o homem ferido, jogado à beira do caminho, diz que ungiu com óleo, untou o óleo, passou o óleo, porque o óleo era curativo.
A gente encontra unção com óleo lá, mas não para a cura de pessoas, era simplesmente para o sacerdote, o profeta, o rei. Mas aqui, nesse contexto aqui, o óleo é um remédio. Aqui é simplesmente um remédio. O que Tiago está traduzindo para você o que é o seguinte: se você estiver doente, chame o pastor para orar e use o remédio. E use também o nome do Senhor e ore com fé, porque a oração da fé é a oração da fé, não é o óleo que salvará o doente. Mas como as pessoas gostam de espiritualizar as coisas, eu fico pensando, eu estava olhando o contexto de Tiago, e eu fiquei buscando no perfil de Tiago, na personalidade dele, nos escritos dele, em tudo que ele disse. Eu disse assim, será que Tiago, no final da sua epístola, depois de tudo isso aí, ele traria alguma coisa assim, sobrenatural? Não, Tiago é prático, Tiago é real, Tiago é pé no chão. Tiago quer saber como estão acontecendo aqui. Ele não quer espiritualizar nada. Ele só quer que você faça o seguinte: você crê na oração? Os irmãos que vieram aqui agora há pouco receber a oração, é porque creem na oração. Se você quiser que eu unja com óleo, eu vou passar o óleo, não tem problema não. É a sua fé que vai te ajudar. Se você quer, eu vou fazer isso. Mas é preciso que nós tiremos essa ideia de que o óleo é a cura. E aí sai com um vidinho de óleo para todo canto. Tem crente que já anda com ele na bolsa. É uma arma. As irmãs saem com óleo assim. Sangue de Jesus, o poder de Deus, glória a Deus. Resolveu o problema. Não resolveu nada. Deus não trabalha com sensacionalismo. Deus trabalha com a verdade. Deus trabalha com a realidade. E o cristianismo precisa ser visto dessa forma, com realidade, com consciência. O cristianismo requer de você também caráter. Requer de você testemunho. Então, se você está doente, não tem problema, pode chamar e você crê. Quantas vezes a oração tem poder mesmo de curar? E o texto diz, a oração da fé salvará o doente. Pode muito em seus efeitos a oração do justo. Tem poder mesmo. Com óleo ou sem óleo, com água ou sem água, não tem problema nenhum, é simplesmente você pode orar e quem vai curar é o nome do Senhor. Mas hoje, se a gente fosse traduzir esse texto ao pé da letra, conforme o contexto de Tiago, nós íamos ter problema, por exemplo, com aqueles irmãos que não usam remédio. Ele dizia assim, não, eu só quero a oração, o remédio eu não quero, Jesus vai me curar. Ora, mas o remédio também pode ajudar, né? Tiago usava o óleo, e mandou ungir com óleo. Passa óleo lá nas suas feridas. Diz os antigos lá que o óleo ajudava na febre, nas dores, nos reumatismos e várias outras dores que as pessoas tinham. Usava o óleo, dava uma aquecida e orava e ajudava. Então, remédio não é pecado não. Você pode usar o remédio. A medicina é um instrumento aí dos homens que foram instruídos por Deus para criar o remédio. E não precisa você, porque tem a oração, eu não preciso de remédio. Você precisa de remédio sim, senão você não ia no médico fazer cirurgia. Se tem uma coisa lá que precisa ser tirada com cirurgia, tira. E isso não tira o mérito de Deus, porque Deus fez o médico, Deus fez a ciência, Deus fez o homem, Deus fez tudo de bom. Deus quem capacita o homem, é tudo dele. Tudo é dele, instrumento dele. Mas Deus não criou uma nação, um grupo de pessoas para ficar só esperando. Deus cura, Deus resolve, Deus salva, Deus purifica, Deus transforma. Não estou com problema, Deus resolve. Eu não vou nem trabalhar mais, eu abro a boca e Deus manda comida. Deus me sustenta, Ele que manda tudo. Não, queridos, a vida não é assim. Deus criou uma sociedade dinâmica de pessoas que trabalham, de pessoas que correm atrás dos seus prejuízos, de pessoas que se enfrentam dificuldades, de pessoas que têm enfermidades e buscam as suas soluções e buscam as suas curas e fazem as suas cirurgias e estudam para melhorar, para conhecer as doenças e os remédios e tudo. Deus criou uma sociedade capaz de crescer, de evoluir, de se desenvolver. Mas Deus criou uma igreja com fé para orar na hora que tudo isso falha, quando o remédio não dá mais conta, quando a medicina perdeu a capacidade, quando os médicos não sabem mais o que fazer. Você ainda tem uma saída. Ore a Deus em nome do Senhor Jesus, e a oração da fé salvará o doente.
E mesmo que essa oração, nós somos bons na oração na hora da dor. E muito pouco interessado na hora da paz. Se a geladeira estiver cheia, se a despensa estiver abarrotada, ninguém se lembra da oração da manhã. Agora, se amanhecer o dia e você disser, não tenho o que comer, eu acho que eu vou lá no irmão Zusa para ele orar por mim, ali de manhã cedo, vou orar um pouquinho lá com ele. Jesus, abençoa, irmão Zusa, ora por mim, viu, irmão? Estou passando aí um aperto, e vai aqui, tal. Aí, irmão Zusa, vamos orar para Jesus dar emprego. No dia que dá o emprego, nunca mais ele aparece. É assim o ser humano. É assim que nos portamos. Devemos orar, irmãos, uns pelos outros. Devemos saber que podemos interceder uns pelos outros, sim. Mas devemos também buscar cada um nossas próprias preocupações, também devemos resolvê-las. Devemos orar também por nós mesmos. E descobrindo uma coisa, você é um ser humano. Por isso ele usou aqui a expressão e usou aqui a figura do Elias. Dizendo, o exemplo de Elias vem dizer uma coisa. Porque Elias é um vulto extraordinário na Escritura Sagrada. Impressionante que ele não tem um livro escrito no nome dele, nem ele próprio escreveu algum livro. Mas se você quiser falar de profeta no Antigo Testamento, não há quem não se lembre de Elias. Ele é praticamente o sinônimo, é o símbolo dos profetas. Ele praticamente sozinho representa todos os profetas. Lá no Monte da Transfiguração, quando Jesus teve aquele momento de glória com seus discípulos, o Elias estava lá junto com Moisés, que era a lei, e o próprio Jesus, que é a graça. E Tiago então vem aqui fazer um lembrete. Elias era um homem. E homem erra. Elias era um homem, e homem falha. E homem teme. E nós estamos aqui na terça-feira estudando o 1 Reis. E nós vimos aqui algumas semanas atrás um episódio bem interessante. Que Elias fez uma das maiores proezas que um profeta já fez em toda a história da Bíblia. Enfrentou 850 profetas num debate de oração, um debate espiritual. Matou esses 850 com a espada, depois que o Senhor lhe deu a vitória. Realizou uma proeza tão grande, orou para que não chovesse, e durante 3 anos e meio não choveu. E ele, antes de dizer, ainda disse para o rei, olha, não vai chover enquanto eu não disser para chover. Conforme a minha palavra. E é claro, no nome do Senhor. Mas ele fez o rei saber que era porque ele era homem de Deus. E por isso, lá naquela oração do Carmelo, ele disse, Senhor, eu vou pedir para chover, para cair fogo do céu aqui, só para que eles saibam que tu é Deus e eu sou teu servo. Mas de repente, Elias sofre uma ameaça, e ele é sujeito às mesmas paixões que nós, os mesmos sentimentos, e ele treme na base. E aí ele fica com medo, porque o homem tem medo. E aí no medo ele corre, e o Elias também tem desespero, tem aflição, e ele também tem depressão. E sai de casa desesperado, se soca lá debaixo do zimbro, o moço sai atrás dele, e ele diz, sai daqui, some da minha frente, não quero mais você comigo, eu quero ficar só. Mas homem de Deus, eu sou teu servo, eu sou teu moço, não quero, vai embora, some, eu quero ficar só. E ficou só. E entrou lá debaixo do zimbro e disse, Deus, eu quero morrer agora. Eu não quero mais viver, eu não suporto mais. Você já passou por isso? Algum de vocês já passou por esse momento, na depressão, na angústia, que você diz assim, minha vida não vale nada, eu queria morrer agora, eu não queria ter nascido. Aquilo que Jó falou, eu devia nem ter nascido, minha mãe devia ter me abortado, devia cair alguma coisa na minha cabeça que me esmagasse, eu não quero mais viver. É um sinônimo, é um sintoma de depressão aguçada, de um homem de Deus, cheio do poder de Deus, com a graça de Deus, que faz descer fogo do céu, que faz chover e parar de chover. Um homem com essa qualidade, dizendo, Senhor, eu quero morrer.
Aí Deus é muito cuidadoso, vai lá dar uma ajudazinha, manda o anjo dá um alimentozinho para ele, fica calmo, rapaz, levanta, cria ânimo, come aí, bebe, vai, e depois dorme de novo. Ele dormiu de novo, o anjo acordou, come mais um pouquinho aqui, vai, te anima, rapaz, olha, você tem uma jornada pela frente. E aí ele comeu, e aí a jornada, qual é a jornada? Aí ele saiu, aí andou 40 dias e 40 noites. Sem comer, achou uma caverna lá em Horebe e se escondeu dentro dela. Eu quase que consigo ver ele socado dentro daquela caverna, encolhidinho no canto, mas doido para morrer. E o Senhor diz assim: Elias, sim, fala, Senhor. Elias, o que é que você está fazendo dentro dessa caverna, Elias? Será que ele estava na vontade de Deus? Será que era tudo que Deus planejou para ele? Foi ele se socar dentro daquela caverna? Por que Deus então perguntou o que ele estava fazendo ali? Sabe o que você está... Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, estão querendo matar a minha vida, só sobrou eu. Elias, vem cá, vamos conversar. Tem toda aquela história mirabolante. Deus não estava no fogo só para mostrar para ele que Deus não é só sensação. Deus não estava no terremoto para dizer que Deus não é só do barulho. Deus não estava no vendaval para dizer que Deus não é só das emoções, das influências. Deus estava numa brisa suave para dizer que Deus está presente aqui nessa noite também. Pode ser bem calminho, mas o Espírito de Deus está aqui. Deus falou com Elias e disse: o que é que você está fazendo aqui? Estão querendo me matar. Mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares. Eu sobrei, só eu que fiquei. Conversa fiada, te levanta daí e volta pelo teu caminho. Às vezes Deus tem que dizer assim: olha, está muito bom você está muito empolgado com isso aí, mas não foi isso que eu planejei para você. Volta pelo teu caminho, volta lá para onde eu te mandei. Vai lá ungir o rei da Síria, vai ungir a Jeú, o rei de Israel. Unge logo Eliseu no teu lugar, porque você está despedido. Eu tenho 7.000 ainda que não se dobrou diante de Baal. Eu não sou, ninguém é insubstituível. Você não é o único ser humano do mundo que eu posso usar. Eu posso usar quem eu quiser. Eu posso usar uma criança dessa, eu posso usar um velho, um animal qualquer. Eu posso usar o que eu quiser. Ninguém aqui é dono da verdade, ninguém é insubstituível. Então você pode continuar o seu trabalho e vai para onde eu te mandar. E ele foi, sabe por quê? Porque ele era um ser humano, ele era um grande homem de Deus, mas tinha falha, tinha defeito. Ninguém precisa criar aquele vulto de que Elias era o cara que não tinha defeito, não. Ele tinha defeito sim, mas Deus fez dele o seu profeta, porque ele escolheu ser um homem fiel. Deixa eu dizer uma coisa. Às vezes nós colocamos os olhos nos grandes homens da Bíblia e achamos que a distância entre eles e nós é grande demais e que nós nunca vamos nos aproximar nem de perto e que jamais seremos capazes de ser usados como eles. Mas olha, Abraão mentiu, Jacó foi desleal e mentiroso, Davi cobiçou, planejou a morte de Urias, adulterou, Pedro negou a Jesus Cristo e ele mesmo, junto com Paulo, que é o grande Paulo, tiveram uma desavença e uma discussão bem acirrada. Porque homens e mulheres falham. Homens e mulheres têm defeitos. Elias desistiu de tudo. Chegou a pedir para morrer. Mas Deus o levou do desânimo à vitória. Isso também pode acontecer comigo e com você. Ele pode nos arrancar da caverna da depressão e nos conduzir ao triunfo. Pode ser que algum desânimo aconteça. Pode ser que tenha lá algumas falhas e alguns fracassos. Mas isso não é o fim. Não é o fim. Você pode se firmar na sua convicção de fé e manter-se diante de Deus com estas qualidades imprescindíveis.
verdadeiro nas suas palavras, honesto nas suas palavras, homem de oração na hora da necessidade, homem que fala com Deus quando precisa falar com Deus, e além do mais, e confia em Deus quando precisa confiar em Deus. E o homem que sabe que não é perfeito, que é falho, que é humano, que tem defeitos, que tem ansiedade, que sofre as agruras da depressão, mas não desiste de fazer a vontade de Deus. Nesse momento, se você quiser voltar para Jesus, entregar a sua vida para Jesus, você pode sair do seu lugar e vir até aqui, para nós orarmos por você. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo esse povo e com todo o povo de Deus sobre a terra, desde agora e para todos sempre, que todos digam amém. Que assim seja, para a glória de Deus.